Todo problema hoje do religioso é que durante esses milênios incutiram na cabeça deles que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando eu ponho a Bíblia como meu alicerce e não Cristo, a tendência é eu errar. Porque eu não sou um convertido, eu sou um convencido. Eu sou um religioso. E esse trabalho foi um trabalho muito bem elaborado para que as pessoas tenham este livro como palavra de Deus, como seu alicerce. E nesse próprio livro está escrito que ninguém pode pôr outro fundamento, o qual já existe, fundamento é o alicerce, que é Cristo. Porque a palavra de Deus é Ele. Ele é o verbo, a palavra que se fez carne. É esse verbo que criou tudo. A palavra do Deus vivo. Porque a única palavra viva é Cristo. Mas como reverter isto? Então não é obstante, irmãos da graça, que a gente venha falar de política misturando com religião. Que a gente venha aqui falar de pastor. Porque esses homens existem por causa desse povo também. Isso aconteceu com os judeus. Deus, usando o ministério dos profetas, disse a eles: olha, para o Egito vocês não voltam mais, porque eu zelo para que a minha palavra se cumpra, mas vou espalhar vocês pelo mundo. Então criou a Babilônia e os judeus foram para lá, um grupo deles. Outro foi para o rei Dário, para a Síria. Então esses lugares e esses reis foram criados, Nabucodonosor, Balsazar, Acabe, Saul. Eles foram criados exatamente para cuidar dos desobedientes e rebeldes. Então esses pastores que estão aí, esses mercenários, também foram criados para isso. Para cuidar dos rebeldes. Para manter eles como escravos. Para eles sentirem a diferença do que é servir a Deus e servir ao homem. Então, não obstante nós vimos na rede social e está falando somente dos pastores ou de dízimo. Temos que anunciar a salvação. E a salvação começa por eles entenderem que a Bíblia é um livro, não é a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é viva. Eles entenderem que um homem pecou e todos nós herdamos o pecado desse homem. E um homem acertou e todos nós herdamos o acerto desse homem. Mediante aceitarmos isso, nós estamos salvos. Não há mais pecado em nós, porque está escrito: estás perfeito nele. Então nós estamos perfeitos em Cristo. Nós não estamos mais no Adão, que é esse homem aqui. Nós estamos em Cristo, porque ele morreu matando o Adão nele. Ressuscitou e nos transportou para o corpo dele. Isso não é visto, meu amigo, é vivido através da fé. Por isso está escrito: o justo viverá da fé. Justo não tem pecado, porque ele vive da fé que é Cristo. Ele está em Cristo, por isso ele é justo. Ouviu, meu amigo religioso? Começa vendo que esse livro chamado Bíblia sofreu 400.000 alterações. Inferno não é inferno, Páscoa nunca, o judeu nunca fez Páscoa. Botaram na fala de Paulo que ele mandou tomar a ceia. Mateus, Marcos, Lucas e João puseram no Novo Testamento, e não é Novo Testamento. Não pertence ao Novo Testamento esses livros. Tiago, Pedro, João e Judas eram pregadores da graça para os judeus. Então todas essas desinformações que os senhores sequer procuram mudar nos senhores é que fazem os senhores tropeçar. E os senhores não estão tropeçando com qualquer coisa. Os senhores estão tropeçando contra a verdade que é Cristo. Isso é terrível. É só ler o Antigo Testamento e ver
o que aconteceu com os judeus quando tropeçaram. Então, meu amigo, você que fala da graça, fala da salvação. Diz para eles que eles já estão perdoados, já estão salvos e já estão reinando com Cristo. Um abraço a todos.